Deus é muito bom. Nesse momento eu quero convidar vocês a estar estudando um pouco da palavra de Deus. E a mensagem que o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração para estar ministrando nessa noite foi uma palavra que Deus me deu aproximadamente há uns 3 meses atrás. No momento em que eu comecei a fazer algumas perguntas para Deus com relação: será que nós estamos sendo influência na nossa sociedade? Ou será que nós estamos deixando ser influenciado pelas coisas desse mundo? E o Espírito Santo de Deus naquele momento ministrou muito forte no meu coração alguns temas que primeiramente falou comigo. E nessa noite eu quero convidar vocês para que a gente possa estar estudando a palavra de Deus no livro de Êxodo 3, do 13 ao 14. E essa passagem vai contar um pouco da história do povo de Israel no momento em que ele estava vivendo como escravo no Egito. E o povo, depois de estar muito cansado daquela vida da escravidão, eles resolveram clamar a Deus e pedir para que Deus o libertasse dessa vida. E Deus ouviu o clamor do seu povo. E se a gente olhar para essa passagem aqui, a gente vai buscar e vai compreender algumas identidades que Deus quer revelar nas nossas vidas. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, você que trouxe ela, ou então até nos seus aparelhos eletrônicos, que diz assim, Êxodo 3, do 13 ao 14. Moisés disse a Deus: se eu for aos israelitas e lhe disser: o Deus dos teus antepassados me enviou a vocês, eles perguntarão: qual é o nome dele? O que devo dizer? Deus respondeu a Moisés: eu sou o que sou. Quando a gente olha para essa passagem aqui a gente começa a perceber que Deus revela para Moisés quem ele é. Porque Moisés estava com muito medo, e aqui essa passagem não se retrata simplesmente o sentimento de Moisés, mas aquilo que Deus quer revelar para o seu povo. Quem é que estava enviando Moisés? Que Moisés não estava buscando libertar o seu povo porque ele simplesmente ficou revoltado e decidiu ir confrontar Faraó. Mas sim, Deus estava revelando para Moisés a sua identidade. Porque antigamente, as pessoas levavam muito em consideração quem você é. E existia um peso muito grande quando isso era revelado, porque as pessoas não conheciam a Deus, as pessoas não viam a Deus. E nesse momento, quando Moisés perguntou: o que eu vou falar para eles? O que eu devo dizer? Porque eles vão me perguntar: qual é o nome dele? Quem te enviou, Moisés? E naquele instante, Deus chega para Moisés e pede para que ele revelasse quem é Deus. E nessa noite eu quero convidar vocês a estarem refletindo: quem é você? Qual é a sua identidade? Como você tem sido identificado pelas ruas, no seu trabalho, na sua casa, na sua faculdade? Quando as pessoas perguntam: quem é você? Talvez você possa responder: eu sou o Fábio, eu sou o fulano, eu sou o João, eu sou o Marcos. Sim, eu sei o seu nome, mas quem é você? Eu gosto muito de uma história de uma criança
que estava na escola, e essa criança gostava muito da identificação. Eles gostavam de identificar as pessoas pelas suas patentes. E durante a sua aula, a criança perguntou para o professor: professor, qual é a sua patente? O professor respondeu: eu sou professor. Como eu posso identificar e saber que você é um professor? Porque eu estou com giz, ensinando para você e escrevendo aqui sobre a lousa. E essa criança, logo mais, estava caminhando pela rua com o seu pai, e de repente, ele viu um policial, e perguntou para esse policial: policial, como eu posso identificar que você é um soldado? Ele: pois bem, meu filho, pela minha farda. Pela minha farda, você saberá por onde você passar. Quando você vê alguém com esse uniforme, você saberá que eu sou um policial. E de repente essa criança vai a um posto de saúde e vê algumas pessoas vestidas de jaleco e pergunta: por que você está vestido de jaleco? E um médico se apresenta até ele e fala: pois bem, esse jaleco aqui é para identificar que eu sou um médico, e também tem outras pessoas aqui que pode ser identificada como enfermeiro. E de repente, essa criança encontra uma pessoa caminhando pela rua e pergunta: quem é você? Aí, um determinado rapaz respondeu: eu sou Pedro. Pedro, qual é o seu ofício? Pedro respondeu: eu sou médico. Mas por que você não está de jaleco, Pedro? Porque eu fui ao posto e um médico me falou que eu posso identificar ele pelo jaleco. Assim como um policial falou que eu posso identificar ele pela sua farda. E a minha professora também me disse que eu posso identificar ela no momento em que ela está me ensinando na sala de aula, escrevendo sobre a lousa. E naquele instante, aquele rapaz começou a refletir. E ele falou assim: pois bem, eu sou cristão. Eu sirvo ao Deus do exército. E naquele momento, aquela criança perguntou: como que eu posso identificar que você é um cristão? E naquele momento, aquele rapaz, aquele senhor, pensou, e ele percebeu que ele não tinha nada que pudesse identificar a sua patente. Sabe por que eu estou compartilhando com você essa história? É uma ilustração. Porque um cristão, ele é identificado pela palavra de Deus, pelo aquilo que Deus revela através da vida dessa pessoa. E muitas das vezes nós caminhamos, estamos criando uma cultura, um hábito de não andar mais com a palavra de Deus. Estamos desenvolvendo uma cultura, um hábito de usar somente aparelhos eletrônicos. Mas assim como eu contei essa história de uma criança que aprendeu que ele pode identificar uma patente pela sua farda, por algum instrumento. E assim podemos declamar aqui várias profissões que de alguma forma, se você visualizar, você vai saber. E nós cristãos, como nós podemos ser identificados nas ruas? Porque se você estiver caminhando no meio de uma multidão, e alguém estiver buscando uma oração, uma orientação da palavra de Deus, como que essa pessoa vai poder identificar você? Eu não estou dizendo que você tem que andar com a Bíblia para cima e para baixo, no seu trabalho. Estou dizendo que nós precisamos resgatar a nossa patente e andar com a palavra de Deus, pois ela vai revelar quem nós somos.
E muitas das vezes nós estamos usando a Bíblia como mais um livro que enfeita a nossa estante. E quando a gente olha para a palavra de Deus e a gente busca identificar quais são as nossas identidades, e além da gente buscar as nossas identidades, a gente vai entender que um cristão, ele é identificado quando ele revela a presença de Deus em sua vida. E outra coisa que pode revelar a presença em quem nós somos, em Cristo Jesus. Quais são as práticas que eu tenho revelado no meu dia a dia, no meu cotidiano? O que eu tenho feito com aquilo que Deus me deu como missão? E outra coisa que faz com que eu seja identificado como servo é usando a armadura de Deus. E a armadura de Deus que pode revelar quem eu sou é a palavra dele. Porque se eu não prego a palavra de Deus para as pessoas que estão em minha volta, se eu não me identifico como cristão, como servo, se eu não ando com a palavra e a pratico todos os dias, como que eu vou ser identificado? Como que eu vou revelar qual é a minha real identidade? A quem eu sirvo? Porque um médico, ele precisa usar o seu jaleco. Um soldado, ele precisa usar os seus armamentos e a sua farda. E por que eu não tenho andado com a palavra de Deus? A Bíblia, ela não é simplesmente um livro como outro qualquer, que logo após a minha leitura, eu deixo sobre a estante e começo a deixar empoeirar. Porque infelizmente, uma cultura tem sido muito praticada entre nós, que é usar a palavra de Deus por meio de eletrônicos. Mas só que se você tiver com a sua Bíblia, somente aqui no celular, quando você vem à casa do Senhor, talvez algumas pessoas não vão conseguir te identificar. Aqui eu não estou dizendo que você não tem que ter a Bíblia nos seus aparelhos eletrônicos. O que eu estou dizendo é que nós não podemos deixar a nossa armadura de lado. Pois eu preciso estar com a minha armadura. Eu preciso estar com a palavra de Deus constantemente comigo. Para que assim as pessoas possam identificar nas ruas quem eu sou. Talvez você deva estar se perguntando, tá, Fábio, mas o que isso tem a ver com o que você está pregando? Porque Moisés poderia simplesmente chegar para o seu povo e dizer: eu vim em nome de Deus, Deus mandou libertar vocês da escravidão. Mas Deus sabia que isso não era o suficiente para que as pessoas entendessem quem Moisés estava representando. Por isso que Deus respondeu para Moisés: diga que eu sou o que sou. A palavra de Deus, se a gente olhar lá no livro de Salmos, 119, 105, vai dizer que a palavra é a lâmpada que ilumina os meus passos e a luz que clareia o meu caminho. Eu preciso me identificar. Eu preciso entender e buscar compreender qual é a minha identidade em Cristo Jesus. E para isso eu preciso revelar a presença de Deus constantemente na minha vida.
E para que eu possa revelar a presença de Deus na minha vida, e assim eu possa me identificar diante das pessoas, primeiramente eu preciso viver a presença de Deus. Segundo, eu preciso praticar os ensinamentos da palavra de Deus. E terceiro, eu preciso andar com a minha armadura. Porque estamos vivendo em um mundo em que cada vez mais as pessoas têm deixado de usar a palavra de Deus. As pessoas têm deixado de andar com a palavra de Deus. E muitas das vezes não se retrata simplesmente porque a pessoa tem algum aparelho eletrônico, mas muitas das vezes por medo, por vergonha. Por qual motivo hoje a Bíblia tem sido deixada nos armários? Eu me lembro muito bem quando eu ia para a igreja com meus pais, eu nem sabia ler na época, e meu pai me dava uma Bíblia preta, e eu ia para a igreja com ele. E certo dia eu perguntei para ele por quê, mesmo não sendo cristão, porque eu tinha que andar com a palavra. E meu pai falou, porque você precisa ser identificado por onde você passar. Porque muitas das vezes as pessoas não vão conhecer a Deus simplesmente pela revelação do Espírito Santo. E talvez pessoas vão estar caminhando e passando por você, buscando resposta, ou até mesmo pedindo para Deus sinais, pedindo para que Deus mandasse pessoas, para que ele pudesse experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E muitas das vezes, o fato de eu não andar com a palavra dele constantemente, me faz ficar sem a minha identificação. Porque muitas pessoas não têm um conhecimento, discernimento, de identificar um cristão. Porque todos nós somos parecidos. E uma das formas das pessoas saber quem eu sou é usando a palavra dele. É caminhando com a palavra dele. Eu gosto muito de uma passagem do livro de Efésios 6:13, que diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Toda vez que eu olho para a palavra de Deus, toda vez que eu olho para a presença e busco a minha identidade em Cristo Jesus, eu me lembro que eu preciso viver aquilo que a palavra de Deus tem me ensinado. E eu preciso viver aquilo que Deus tem pedido tanto para mim. E eu não tenho que ter medo de ser identificado. Porque a minha real identidade é Cristo Jesus. Não somente praticando a sua palavra, não somente pregando, porque seria muito fácil eu subir aqui no púlpito, pregar e depois ir embora. Talvez vocês irão me identificar como um cristão, como servo. Mas logo mais eu sair por essa porta e estiver caminhando em direção à minha casa, se eu não estiver com a palavra de Deus comigo, as pessoas não vão saber quem é o Fábio. As pessoas não vão saber que eu sou um cristão.
Então não tenha vergonha de andar com a palavra de Deus. Não tenha vergonha de colocar a sua Bíblia aberta sobre a sua mesa, sobre o seu local de trabalho. Não tenha vergonha de caminhar pelas ruas quando você vem à casa do Senhor com a palavra de Deus, pois ela revela quem nós somos. E quando a gente olha para essa frase, eu sou, a gente vai perceber que no Evangelho de João, no Novo Testamento, Jesus utiliza isso várias vezes. Se você olhar no livro de João 6:35, vai dizer, eu sou o pão da vida. Se você olhar no livro de João 8:12, vai dizer, eu sou a luz do mundo. Se você olhar no livro de João 10, do 7 ao 9, vai estar falando, eu sou a porta das ovelhas. Assim como também em João 10, do 11 ao 14, vai dizer que eu sou o bom pastor. Assim como João 11:25, vai dizer, eu sou a ressurreição e a vida. Como também João 14:6, vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Como também João 15, do 1 ao 5, vai estar falando, eu sou a videira verdadeira. Com isso eu pergunto para vocês, quem você é? Como você tem se identificado por onde você passa? Como que as pessoas têm identificado você nos seus locais? Nos lugares onde você passa, nos lugares onde você convive. As pessoas sabem quem você é. As pessoas sabem qual é a sua real patente. As pessoas sabem que você serve ao Deus vivo. Ou as pessoas sabem que você é médico, que você é um advogado, que você é um profissional de educação física, que você é um professor, um engenheiro. Como que as pessoas reconhecem você por onde você passa? Se você olhar para essa passagem agora aqui, em que eu estava mencionando como Jesus estava se revelando para as pessoas todas as vezes que as pessoas perguntavam para ele, ele respondia, eu sou. E quando as pessoas perguntam para você quem você é, como que você tem respondido a isso? Uma coisa que eu aprendi com o meu pai é que as características para identificar um cristão, ela precisa revelar a palavra de Deus. E um cristão precisa revelar também quem ele é no momento de relacionamento com Deus. No momento em quando ele se separa para buscar a palavra dele. Como também através da comunhão com os outros. E também servindo a Deus através dos seus dons e talentos. Quais são as marcas que você tem deixado nos lugares por onde você passa? Como você tem sido identificado? Quando a gente olha para essa passagem do livro de Êxodo 3, do 11 ao 15, onde não se tratava simplesmente da incapacidade de Moisés, mas sim daquilo que Deus queria revelar
pelo qual ele foi comissionado para libertar o seu povo, eu preciso entender que, da mesma forma que Deus falou para Moisés dizer para o seu povo quem ele era, eu também preciso identificar quem eu sou. E como você pode identificar quem você é em Cristo Jesus, vai depender da sua atitude diária. Porque é muito lindo, é muito bonito eu vim à casa do Senhor, ouvir a sua palavra, me alimentar da palavra de Deus, e quando eu sair por essa porta, eu ter vergonha de identificar quem eu sou. Porque foi isso que fez com que o povo de Israel entendesse e compreendesse quem enviou Moisés. Moisés, ele tinha várias maneiras para tentar convencer o povo de Israel que Deus tinha o enviado para libertar o seu povo do Egito. Mas se a gente voltar um pouquinho, a gente vai entender que Deus enviou Moisés porque o seu povo clamava por ele. E Deus ouviu o clamor. E Deus se revelou através de Moisés, pedindo para que Moisés revelasse quem Deus era. Talvez essa mensagem não tenha sido uma mensagem muito motivacional. Talvez essa mensagem não foi uma mensagem não muito empolgante. Mas aquilo que Deus ministrou no meu coração há 3 meses atrás é que eu preciso tomar posse da minha patente. Eu não posso deixar com que essa palavra tão rica, viva, que me alimenta todos os dias, onde eu busco respostas para muitas coisas da minha vida, seja simplesmente mais um livro que eu leio. E logo após ler, eu coloco sobre a minha estante. Pois isso aqui não é simplesmente um livro. Isso aqui é a palavra revelada de Deus. Essa aqui é a minha patente. Quando eu caminho pelas ruas com ela, não é para se aparecer, era para revelar quem eu sou. Porque muitas vezes Deus não vai ser revelado através de sinais e prodígios. Deus vai ser revelado pelo aquilo que eu tenho me identificado, nos lugares por onde eu vou. E naquele dia em que eu estava no escritório estudando a palavra de Deus, me veio muito forte a lembrança no momento em que eu ia para a igreja com meu pai, mesmo ainda não sendo um cristão. E ele falava: você precisa levar a palavra de Deus, pois ela identifica quem você é. Nós jovens não podemos deixar
que essa palavra seja esquecida. Não podemos deixar com que isso seja visto pelas pessoas lá fora simplesmente como mais um livro, o livro que é mais vendido no mundo. Não, as pessoas precisam identificar que essa é a palavra de Deus, que liberta, que restaura, que é a lâmpada para meus pés, que ilumina o meu caminho. Eu não sei você, mas dos 3 meses para cá, eu já tenho bastante tempo como cristão. Eu estou caminhando por meus 16 anos na minha caminhada de fé, e louvado seja Deus. Mas por muito tempo eu usei isso aqui simplesmente para os meus momentos de devocionais. Em alguns lugares onde eu passava, as pessoas não sabiam que eu sou um servo do Senhor, que eu sou o ministro do Evangelho, que eu sou um cristão. E nesse instante, o Espírito Santo de Deus falou comigo: ei, não ande sem a sua armadura. Porque muitas vezes as pessoas não vão te identificar como um cristão. E se você quer ter a oportunidade de anunciar a minha palavra e revelar quem eu sou, você precisa andar com a sua patente, sem ter vergonha das comparações, das zombações, ou do que as pessoas vão falar de você. Se eu vou ser perseguido, ou até mesmo excluído de um grupo, não, porque eu sei que se eu for em um hospital, eu vou identificar o médico pelo seu jaleco. Se eu andar pelas ruas e estiver em perigo, se eu estiver em perigo e eu ver um policial, eu vou poder identificar e saber que ele é um policial pela sua farda. Então eu preciso, sempre que puder, andar com a palavra de Deus, para que eu seja identificado e revelar quem eu sou, e revelar a presença de Deus, que foi aquele que me enviou para anunciar as boas novas. Nesse momento eu quero convidar você a abaixar sua cabeça. E que nesse momento você possa trazer à sua memória quando foi a última vez que você andou com a palavra de Deus. Como você tem sido identificado, como você tem sido reconhecido por onde você passa. Porque Moisés, quando ele se apresentou para o seu povo, ele precisou se identificar. E precisou identificar e revelar quem o enviou. Eu amo essa palavra e eu sei que vocês também. Pai querido e amado Deus, eu quero te louvar e te agradecer, Senhor Jesus. Te agradecer pela oportunidade, Deus, e pelo privilégio, Pai, de te servir.
de poder ter uma identidade, Deus, de poder revelar, Pai, quem o Senhor é, assim como também revelar quem eu sou, o Filho do Deus vivo, e que por onde eu passar, Pai, eu possa levar a Tua palavra comigo. Essa é a minha oração, Pai, no nome precioso de Jesus. Amém.